aqui. É isso aí. É isso aí, pessoal. Olha eu aqui de novo. Mesmo diante das barreiras, das provas, tribulações, que o Pai me conduza nesse evangelismo, dê graça para pregar somente aquilo que vem dele, nada que vem de mim. Glória. Glória ao Eterno. O Evangelho da Graça vai ser anunciado aos seus ouvidos nessa tarde. O apóstolo Paulo, em sua carta destinada aos Efésios, em seu capítulo 2, versículo de número 8, vai abordar a soteriologia, que significa o estudo da salvação. E dentre todos os versículos salvíficos, dentre todas as recomendações apostólicas doutrinárias do apóstolo Paulo relacionadas à salvação, no capítulo de número 2, o versículo de número 8, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom do Criador. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Para fazermos a exegese desse versículo, dessa recomendação apostólica, nós temos que analisar 4 aspectos. Primeiro aspecto, salvação. Segundo aspecto, graça. Terceiro aspecto, fé. Quarto e último aspecto, obras. Paulo, ele começa dizendo que a salvação, sois salvos, ou seja, ele está se referindo aos eleitos, aos predestinados à salvação, ao povo adquirido, à nação santa, ao sacerdócio real. Primeiro ponto a ser analisado, Paulo, ele está se referindo ao povo escolhido, porque o povo que não foi escolhido vai rejeitar o Evangelho. Conforme o próprio Jesus disse em João capítulo 3, versículo de número 36. Aquele que crê tem a vida, mas aquele que não crê se mantém rebelde contra o Filho. E a ira de Deus permanece sobre ele. Ira ali em João 3,36 vem da palavra original grega chamada orge, que significa poder contra o pecado. Então quando Paulo, ele diz sois salvos, Paulo está dizendo a igreja, o povo eleito, o povo escolhido é salvo pela graça. Então vamos analisar salvação. Salvação do quê? Se Paulo falou sois salvos, é porque alguém está perdido, alguém está condenado. Paulo está se referindo a quem? Paulo está se referindo ao antropos, que é um termo grego para se referir a toda a humanidade. Toda humanidade já nasce decaída, já nasce perdida, já nasce merecendo a condenação. Ninguém merece a salvação. Por isso que a salvação é pela graça. Ninguém é bom, ninguém é bonzinho, ninguém é boazinha. O próprio Messias, mais conhecido pelo conceito popular como Jesus Cristo, mas essa é uma transliteração errada do nome dele. O nome verdadeiro dele é Yahushua HaMashiach. O próprio Jesus, ele disse: vós sois maus. Vós quem? Toda a humanidade. Messias não estava se referindo somente aos estudiosos hipócritas da época, os fariseus, o sistema judaico, farisaico, não. O Messias estava se referindo a todos. Vós, humanidade, sois maus. Em Salmos capítulo de número 14, versículo de número 2, o salmista diz que o Eterno Pai olhou do alto do céu para
para ver se ele encontrava alguém na terra que era bom, que fazia o bem. E ele não encontrou ninguém, nem um só. Por que que ninguém é bom? Porque todo mundo nasce pecador. Romanos capítulo 5, versículo de número 18 diz que através do pecado de um único homem, todos se fizeram pecadores. Todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão após a sua queda no pecado. Todos nós somos herdeiros da maldição do pecado de Adão e Eva. Em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e esta é a condenação, a morte, o guerraná e por fim o aniquilacionismo. Todos serão julgados proporcionalmente às suas obras. Se você se acha bom, você está se auto-enganando, porque o próprio Jesus disse que a humanidade ela é má. Você nasce uma natureza caída e corrompida pelo pecado. O salmista ele disse em Salmo 51, versículo 5: em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então o recém-nascido não é bom, o bebê não é bom, a criança de 5 anos não é boa. Por quê? Porque todos nós herdamos a maldição do pecado de Adão e Eva. Tem muita gente achando que criança é anjinho. Não. Anjo vem da palavra grega angelos, que significa mensageiro. Anjo não tem pecado, e você já nasce pecador. Então como que um recém-nascido, o bebê, uma criança, eles são bons? Existe uma diferença do conhecimento do pecado. Existe uma diferença no conceito de inocência. Isso não significa que o recém-nascido é bom. Qual que é a diferença pro adulto e o recém-nascido? O recém-nascido, ele é descendente de Adão e Eva, ele é pecador também, não precisa pecar para merecer a condenação. Mas ele não tem conhecimento quanto à depravação, à maldade da sua natureza. Já o adulto, ele é maduro quanto à sua depravação. Já o adulto, ele tem consciência de toda a maldade da sua natureza, caída e corrompida pelo pecado. E por isso não vai ficar impune. Por quê? Porque ouviu o Evangelho, mas optou em se manter rebelde contra o Filho. E por isso a ordem, a ira, poder contra o pecado continua sobre você. Então, salvação da condenação. Todos nós nascemos merecendo a condenação. É o que a própria Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos 3:11: não há ninguém que entenda, não há quem busque o Criador. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A própria Bíblia chama o ser humano de inútil, de mau, chama as nossas obras de trapo de imundícia. Nós somos só um nariz com ar, nada além disso. Você não é nada, você é mortal, você é carente da graça de Deus. Você que se acha superior porque anda numa Porsche, porque mora num apartamento, enquanto alguém mora num assentamento. Eu não estou dizendo que é pecado ser rico, mas a própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não podeis servir a dois senhores. Quando Jesus falou isso, Jesus estava se referindo ao dinheiro.
Você é avarento! Se não se arrepender de amar o dinheiro, de desprezar o órfão, a viúva e os necessitados, de ser avarento, você vai ser lançado no Guerraná, o lago de fogo, não se antes ser julgado e sofrer ou muitos açoites ou poucos açoites, proporcional a tudo que você fez de errado aqui na terra. É necessário se arrepender. Entenda, não é porque você é adepto de alguma religião, que vem da palavra latim religare, que significa religar-se com Deus, que você é salvo. A religião foi institucionalizada pelo antropos, pelo homem, é humanista, é antropomórfica, e por isso coloca você no centro, e não o Pai, a divindade do Filho, o Espírito e a salvação no centro, mas coloca você no centro. Ah não, o que esse pregador está falando? Eu sou boazinha, eu vou à missa todo domingo, eu sou adepta da Igreja Católica Apostólica Romana. De igreja não tem nada, porque a igreja vem da palavra grega chamada eclesia, que significa chamados para fora do sistema do judaísmo. Também não é católica, porque significa universal. Também não é apostólica, porque não está fundamentada nas doutrinas dos apóstolos, que foram doutrinadas pela inspiração do Espírito Santo. Então não é igreja, não é católica, não é apostólica, só é romanista, porque foi instituída por Roma, que junto com os fariseus crucificaram Yahushua Mashiach na cruz do Calvário. Você não é bom, você não é boa, ninguém é bom, nem o convertido e regenerado ele é bom. Por quê? Porque nós estamos presos a corpos corruptíveis. Nós não conseguimos impedir a nossa mente de pensar o mal. Quem aqui tem livre-arbítrio? Livre-arbítrio é uma heresia criada pelo sistema. Se você tem livre-arbítrio, escolha hoje se tornar milionário do dia para noite. Escolha hoje nunca mais discutir com a tua esposa. Escolha hoje nunca mais cobiçar. Escolha hoje nunca mais sentir inveja, orgulho, arrogância. Você vai conseguir. Cadê teu livre-arbítrio? Arbítrio, escolha. Nós temos livre agência. Escolha limitada pela nossa natureza caída e corrompida pelo pecado. O livre-arbítrio é o Deus desse século. O livre-arbítrio, ele atribui mérito de salvação no ser humano, como se você tivesse parcela, participação na salvação. Quando a Bíblia diz, sois salvos pela graça. Graça vem da palavra grega haris, que significa favor imerecido. Por que você não merece? Porque em iniquidade você foi formado, em pecado te concebeu sua mãe. Qual que é o salário do pecado? A morte. Pronto, ninguém merece a salvação. Isso é Bíblia. Eu não sou adepto de nenhuma religião, eu prego contra todas as religiões, porque todas as religiões estão equivocadamente erradas doutrinariamente quanto o que diz as Escrituras Sagradas. Nenhuma denominação vai te ensinar 100% da verdade, nem presbiteriana, nem congregação cristã, nem a seita romanista, nem a adventista do sétimo dia. Todas vão pregar heresia para você. Mas pregador, eu tenho que ir para a igreja. A Bíblia diz que a igreja somos nós, varão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E se vós destruir o corpo, Deus o destruirá. A Bíblia diz em Colossenses 1:24 que a igreja é o corpo de Cristo. Paulo usa a linguagem figurada, usando a figura do corpo de Cristo, para se referir a pessoas que se arrependeram, que creram, que foram santificados, que se converteram. Agora esses
disse assim, ó, está consumado, a dívida está paga, então eu não preciso completar a dívida, dando 10% do meu dinheiro para nenhum líder religioso safado e sem vergonha que não quer trabalhar. Jesus nessa tarde, ele te chama a se arrepender. E para você se arrepender e viver uma vida de comunhão com Deus, você não precisa estar lá dentro do templo. Você não precisa frequentar as campanhas, a campanha da libertação, campanha da prosperidade. Quando foi que Jesus, ele prometeu riqueza terrena na Bíblia? Nunca. Sabe o que Jesus te prometeu? Que se você perseverar até o fim, você vai morar na glória. Você vai morar na Nova Jerusalém. Lá não haverá morte, lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá luto. Essa é a promessa para quem perseverar até o fim. Ele não disse assim, larga tudo e me segue, que eu vou te dar um apartamento desse aí, ó. Larga tudo e me segue, que eu vou te dar uma XP, que eu vou te dar uma Porsche, você não vai ser perseguido. É ao contrário. Jesus disse assim, se perseguiram a mim, perseguiram a vós também. Se chamaram o pai de família de Deus, de demônio, o que eles não vão chamar os filhos do pai de família, ou seja, os discípulos, seguidores de Jesus, chamaram o próprio filho de Jesus de demônio. Sabe por quê? Jesus pregou contra o sistema religioso. Jesus pregou contra o judaísmo. Eles pregavam bem, mas não viviam nada do que pregavam. Prega sobre amor, mas não manifesta o amor através das obras. A Bíblia diz, não amemos só de boca e de língua, mas em obras, em verdade. O amor verdadeiro do Pai, que vem do grego agape, significa amor incondicional. Não depende das tuas obras. Amor sacrificial. Que amor é esse que você diz que você tem? Que enquanto você está comendo contra filé, pessoas estão morando na invasão e comendo arroz puro. Que amor é esse? Por que os pastores não pegam um tiro e saem por aí pelas invasões, pelas famílias, entregando cesta básica? Mas sabe o que eles estão fazendo com o teu dinheiro? Eles estão te roubando. Eles estão pegando o teu dinheiro e eles estão investindo em mansões, apartamentos, chácaras, lanchas. É aí que está investindo o teu dinheiro. Isso é bomba. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Batinho, varão. Conhecimento. Então, enquanto eu for ignorante e não ler a Bíblia, eu vou perecer. Sois salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Olha só que lindo o trabalhar do eterno e não da religião. Uma alma parou para ouvir a palavra. E o próprio Messias disse que uma alma vale mais do que o cosmos, o universo todo. Então sois salvos pela graça, mediante a fé. Fé não é opção. Tira essa palhaçada da tua cabeça que cada um tem a sua fé. Não tem como você se contradizer. Se você se diz discípulo de Cristo, você tem que propagar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre fé? Que a fé não é uma opção, é um dom. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom do Criador. Efésios 4:5 exclui a possibilidade de haver outras fés. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz: há uma só fé. Peraí, se a Bíblia está dizendo que há uma só fé e você se intitula seguidora do Messias, seguidor do Messias, que palhaçada é essa? De querer respeitar religare, que é religião em grego, sendo que religião não salva ninguém. E a própria Bíblia está dizendo que há uma só fé. Peraí, se há uma só fé, que história é essa de crer em caboclo, em Exu, em Virgem Maria, em Buda? A Bíblia está dizendo que há uma só fé. E essa fé é dom, não é uma opção que está dentro de você, não tem nada a ver com livre-arbítrio. Ou a heresia desgraçada é o livre-arbítrio. Eu provo para qualquer um que o livre-arbítrio não existe. Você escolheu nascer? Você escolheu nascer na classe social que você nasceu? Você consegue escolher hoje nunca mais pecar? Nunca mais errar no trabalho? Não, acabou. Cadê o livre-arbítrio?
refutado com sucesso. Então a Bíblia diz: sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom do Criador, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não tente se salvar pelas obras. As obras são o resultado da regeneração realizada exclusivamente pelo Espírito em você. Se você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do Todo-Poderoso Yahweh. Aleluia. Cumprido, igreja. Igreja, quando eu falo, não é templo, tá? É quem vai pra rua. Isso aqui é igreja. O resto é balela. Engano. Engano do sistema. Tamo junto. Até o arrebatamento da eclesia do Messias.